Física, ensino médio, terceira série, acústica. Acústica. Acústica é a parte da física que estuda o som. E o que é o som? O som é uma onda mecânica, ou seja, precisa de um meio para se propagar. É uma onda longitudinal, então ela vibra na mesma direção que a propagação. E ela é uma onda tridimensional, ela se propaga em 3 dimensões. Lembrando que aquelas fórmulas que você aprendeu para o estudo de ondas continuam valendo. Velocidade é igual a lambda vezes f, onde lambda é o comprimento de onda e f é a frequência da onda. E frequência é igual a 1 sobre t, em que esse t é o período da onda. Como o som é uma onda mecânica, ela se propaga mais rápido onde tiver maior densidade. E onde é que tem maior densidade? Nos sólidos. Não confundam velocidade com energia. Se mover mais rápido, se propagar mais rápido, não quer dizer que ela, no final, no seu destino, ela vai chegar com maior energia. Não. Tá? Ela só se propaga mais rápido. Então ela se propaga mais rápido nos sólidos e mais lentamente nos gases. E a velocidade do som no ar a gente vai estimar como 340 metros por segundo. Se a questão lhe disser um valor diferente, você usa o valor da questão, ok? Se ela não lhe disser o valor, você assume que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, ou em quilômetros por hora, 1224. O nosso ouvido é limitado, tá? Como a da grande maioria dos animais e aparelhos que registram frequências de som. Nosso ouvido ele só reconhece o som de 20 Hz a 20.000 Hz, é o que a gente chama de frequências audíveis. Abaixo de 20 Hz a gente chama de infrassom e acima de 20 Hz de ultrassom, aquele mesmo usado muito na medicina. Os animais têm faixas de percepção de ondas sonoras diferentes, de acordo com seu habitat e sua forma de sobrevivência. Por exemplo, os morcegos emitem sons na faixa do ultrassom, os quais são usados para detectar obstáculos. Já os cachorros respondem a sons na faixa do infrassom, por isso não ouvimos o som de apitos para cachorro. Aí nós temos uma tabelinha com alguns sons produzidos e sons audíveis para alguns animais. Qualidades fisiológicas do som. A primeira, a altura. A altura do som é classificada como grave e aguda. Então a altura do som não tem a ver com volume, tem a ver com graves e agudos. E graves possuem baixa frequência e agudos alta frequência. Então a altura do som tem relação direta com frequência. Quanto maior a frequência, mais alto é o som. Quanto menor a frequência, mais baixo é o som. Um som baixo é grave, um som alto é agudo. Aqui nós temos 2 exemplos, né? Uma onda com alta frequência e uma onda com baixa frequência. Então essa de cima é um som alto, essa de baixo é um som baixo. Só recordando que frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. A frequência de onda será se a frequência de onda for grande, né, o comprimento de onda vai ser pequeno. E se a frequência vai ser pequena, o comprimento de onda vai ser grande. Então são inversamente proporcionais. Timbre. Timbre é a qualidade sonora que nos permite reconhecer a fonte que emite o som. Então você reconhece a voz da sua mãe, a voz do seu pai, de uma pessoa querida através do timbre. E tem ligação com a forma da onda, ou seja, 2 sons podem emitir a mesma frequência e mesmo assim podemos diferenciar cada uma delas por sua forma. Por exemplo, um piano e um violão emitindo a mesma nota musical, você consegue diferenciar quem foi o piano e quem foi o violão. Intensidade. Intensidade é a qualidade sonora que quantifica o som, ou seja, representa o volume do som e tem relação direta com a amplitude da onda. Então, som fraco é um som que tem amplitude baixa e possui volume baixo. Repare, eu falei volume baixo, eu não falei que é um som baixo. Tá? Então não confunda som alto e som baixo com volume alto e volume baixo. Tá? Então, som fraco é um som com amplitude baixa, é um som que possui volume baixo. Um som forte é um som com amplitude alta, é um som que possui volume alto. Aqui nós temos 2 exemplos, né? Em azul, ele tem
amplitude de 1, né, que é a amplitude da diferença da linha central até a altura máxima ou mínima, né? Então a amplitude é 1 do azul, e o de vermelho, né, a amplitude é 2. Então o de vermelho é um som forte, o em azul é um volume, é um som fraco, tá? Então em azul tem volume baixo, em vermelho tem volume alto. E você pode calcular a intensidade sonora através dessas formulazinhas. A intensidade sonora é a potência dividida pela área. E potência a gente já aprendeu lá que é a energia dividida pelo tempo. Então, energia em joules, tempo em segundos, sua potência vai ser joules por segundo, que a gente chama de watts. Sua potência é watts, né? Sua área é em metros quadrados, então sua intensidade vai ser watts por metro quadrado. Tá. Às vezes é necessário calcular a área da esfera. Então a área da esfera é 4πr ao quadrado, caso seja necessário calcular, tá? Decibelímetro é o aparelho utilizado para medir os decibéis. E o que são decibéis? Decibéis é a unidade que representa um nível sonoro. E nível sonoro é uma forma de você relacionar a intensidade sonora que você está emitindo com a intensidade mínima audível, ok? E aí você pode ter noção se aquele som emitido ele pode ser prejudicial ao ouvido humano e aos materiais ou não. Então, para ter como referência, você tem que saber a intensidade mínima audível, que é o I0, e a intensidade máxima, que é o limiar da dor. E para calcular o nível sonoro, é só fazer essa continha. N vai ser igual a 10 vezes o log neperiano, que é na base 10, de I dividido por I0. Tá? E esse N é em dB, decibéis. Não se desespere por ver o logaritmo não, tá? É fácil de fazer essas contas. Alguns exemplos de sons e valores aproximados de suas intensidades e níveis sonoros. Isso aqui é só para fator de referência, tá? Você não precisa decorar essa tabela toda não, é só para valores de referência, ok? Fenômenos acústicos. As ondas sonoras têm os mesmos fenômenos apresentados no capítulo de fenômenos ondulatórios. Porém, por ser uma onda longitudinal, não haverá polarização. Okay? Reflexão do som. O som colide em um obstáculo e retorna ao meio ao qual se propagava. Porém, ocorre isso de 3 maneiras diferentes. O reforço, que ocorre quando o anteparo está muito próximo da fonte, muito próximo mesmo. E aí o tempo que o som leva para ir e voltar é muito menor que 0,1. O que nos dá a sensação de que o som está mais forte. Onde ocorre isso? No violão. O violão tem as cordas e tem aquele buraco no meio onde tem uma caixa vazia, né? Então, quando você bate nas cordas, o som é lançado para fora e para dentro da caixa acústica. O som que é enviado para dentro da caixa, ela bate no fundo e retorna. Porém, o tempo que ela gasta para bater e retornar é tão pequeno que ela sai quase igual ao som que está saindo das cordas. Então, elas se somam e ocorre um reforço, fazendo com que o som se torne mais forte, no caso, com volume maior. Reverberação ocorre quando o tempo que o som leva para ir da fonte até o anteparo e voltar é menor que 0,1, o que nos dá a sensação de que o som se prolonga. Escuta-se algo em sequência ao som original, como se fosse um complemento. Em auditórios, esse efeito é utilizado para auxiliar no entendimento do espectador. Isso se for bem utilizado, tá? Se for mal utilizado, bagunça tudo e você não consegue entender nada. Eco. O eco ocorre quando a distância da fonte até o anteparo é grande o bastante para oferecer um tempo de diferença do som direto e refletido igual ou superior a 0,1. Então, o tempo gasto para o som ir e voltar tem que ser 0,1 ou maior para ocorrer o eco. Aqui, uma simulação do eco nos morcegos. Tá? O morcego emitindo o ultrassom, esse ultrassom batendo em um obstáculo e retornando, e com isso ele consegue medir a distância e mapear tudo que está ao seu redor. Isso é muito utilizado no sonar e no radar. Para calcular essa distância, você usa a fórmula ΔS sobre ΔT. Lembrando que vai ser D para ir, D para voltar, porque o som ele vai e volta. Então, a sua velocidade vai ser 2 vezes essa distância, dividido pelo tempo. Ok? Lembrando que essa velocidade do som é no ar, então você usa aquele 340 metros por segundo, mas se ele lhe der um valor diferente, você usa o que ele lhe der na questão. Refração do som ocorre quando as ondas sonoras passam de um meio para o outro.
Nesse fenômeno, a velocidade de propagação do som e o comprimento de onda são alterados. Entretanto, a frequência não se altera. É a mesma coisa que vocês viram lá em estudo do som, ou estudo das ondas, né? Difração do som permite que a onda sonora contorne obstáculos. Por isso podemos ouvir com facilidade pessoas através de portas, paredes e grandes obstáculos. Um exemplo aqui, uma simulaçãozinha, nós temos um obstáculo com um orifício. Vem à frente de onda, bate nesse obstáculo e através desse orifício ele se espalha para todas as direções. Tá? Então quem estiver próximo consegue ouvir porque esse som contorna esse obstáculo. Interferência do som é um fenômeno que dois ou mais sons se superpõem, dando origem a uma nova configuração de onda, de amplitude diferente. Pode ocorrer de duas maneiras, a interferência construtiva ou a interferência destrutiva. Na interferência construtiva, essas duas ondas vêm em concordância de fase. No ponto de encontro, a amplitude das duas é somada e você tem uma amplitude maior. E após esse ponto de encontro, eles seguem como se nada tivesse acontecido. Na interferência destrutiva, elas vêm em oposição de fase, chegam nesse ponto de encontro e a amplitude de uma é subtraída da amplitude da outra. Aí você tem uma onda com amplitude reduzida e pode ser até mesmo anulada. Ok? Aqui um exemplo, eu tenho uma onda vindo da esquerda, uma onda vindo da direita, elas se encontram no ponto, a amplitude é aumentada e depois elas seguem como se nada tivesse ocorrido. Quando duas ondas sonoras possuem frequências ligeiramente diferentes, ao ocorrer interferência, ocorre o que chamamos de frequência de batimento. Então nós temos aqui essa onda aqui de cima, essa onda central, elas são quase idênticas, a diferença é bem pequena. Quando elas se superpõem, forma esse padrão de onda em azul aqui embaixo, ok? Esse padrão de onda em azul é o que a gente chama de frequência de batimento, que para ser calculada basta você subtrair essas duas frequências daqui, tá? Essa frequência de batimento é similar à frequência de batimento cardíaco. Ressonância. Todo sistema possui uma frequência própria natural de vibração. As partículas que constituem um corpo vibram em torno de sua posição de equilíbrio na estrutura da matéria com uma frequência característica. Então está aqui a posição de equilíbrio e as partículas vibram com uma certa frequência em torno dessa posição de equilíbrio. Okay? Quando uma onda se propaga em um meio com frequência igual à sua frequência natural, afirma-se que vibra, que essa onda, vibra em ressonância com tal meio. Na ressonância, o meio absorve a quantidade de energia da onda e passa a vibrar com uma amplitude maior, o que pode causar a ruptura do material. Então nós temos aqui o meio vibrando. Passa a onda, entra em ressonância com esse meio. Então esse meio passa a oscilar com amplitude maior. Aí o que acontece? A estrutura da matéria pode não suportar e ele se rompe, se quebrando. Ocorre isso aí nos filmes e desenhos, né, quando a pessoa canta e a voz dela entra em ressonância com os vidros e os vidros estouram, ok? Bom, é isso, bons estudos a todos e nos encontramos nos próximos vídeos.